Olá pessoal, dando continuidade às nossas operações com os números decimais, hoje nós vamos ver a multiplicação e divisão com números decimais. No meu primeiro exemplo eu tenho 3,25 vezes 6, então estou multiplicando esses dois números. Quando eu vou multiplicar dois números decimais, eu multiplico como se não existisse vírgula, multiplico normal como eu aprendi. Não existisse vírgula, até na hora, como se não existisse vírgula, até mesmo na hora de posicionar. Eu posiciono esses números sem me preocupar com a vírgula. Só no final da minha multiplicação é que eu vou posicionar essa vírgula. Como que eu vou posicionar a vírgula? Eu vou contar quantas casas decimais existe depois da vírgula. Por exemplo, aqui no número 3,25, tem quantas casas depois da vírgula? Duas, o 2 e o 5. E no 6, tem alguma casa depois da vírgula? Não. Então, nesse caso, o total de casas depois da vírgula é 2. Então, no final, eu vou contar duas casas e colocar a vírgula. Vamos fazer. Multiplico normal. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, sobe 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Quantas casas que eu disse que tinha que ser depois da vírgula? 2. Contei 1, 2, posicionei a vírgula. Lembrando que a gente conta da direita para a esquerda. Então, uma casa foi o 0, a segunda casa foi o 5, posicionei a vírgula. Sempre da direita para a esquerda. E por que eu posicionei a vírgula duas casas aí, depois de duas casas? Porque o total de casas depois da vírgula é 2. Lembrando, 3,25 eu tenho duas casas depois da vírgula, o 2 e o 5. E o número 6 eu não tenho nenhuma casa depois da vírgula. Mais um exemplo, eu tenho aqui 12,43 vezes 2,5. Eu posiciono e multiplico esses números como se não existisse vírgula. Observe que eu não posiciono vírgula debaixo de vírgula. Eu posiciono como se não existisse vírgula e multiplico normal como eu aprendi. No final é que eu vou contar as casas decimais e posicionar a minha vírgula, certo? Então, ó, 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Observe que multiplicamos como se não existisse vírgula. E agora nós vamos somar e posicionar a vírgula. Lembrando que quantas casas que tem que ficar depois da vírgula agora na hora de posicionar? Vamos ver? Ó, o número 12,43 tem quantas casas depois da vírgula? Duas, o 4 e o 3. O número 2,5 tem quantas casas depois da vírgula? Uma, que é só o algarismo 5. Então, qual que é o total de casas depois da vírgula? 3. Então, vamos somar e posicionar a vírgula. 5 mais nada, 5. 1 mais 6, 7. 2 mais 8, 10, sobe 1. 6 mais 4, 10 mais 1, 11, sobe 1. E 1 mais 2, 3. Conto 3 casas. Lembrando que a contagem é da direita para a esquerda. Então, eu conto o 5, conto o 7, conto o 0. Então, onde que eu tenho que posicionar a vírgula? Entre o 1 e o 0. Olha ela lá, certo? Então, multiplicação com decimal. Eu multiplico como se não existisse vírgula. Multiplico normal como eu aprendi. No final é que eu vou posicionar essa vírgula. E para posicionar a vírgula, eu tenho que contar o total de casas depois da vírgula de cada número aí que eu estou multiplicando. E agora, a divisão com os números decimais. Divisão com números decimais, eu trouxe para vocês 3 exemplos. Aqui eu tenho 1,4 dividido por 0,05. Para a gente fazer a divisão com os decimais, eu vou apresentar para vocês 3 passos que nós vamos seguir. Seguindo esses 3 passos, não tem erro.
Primeiro, você vai igualar as casas decimais. Segundo, você vai tirar a vírgula. Terceiro, você vai efetuar a divisão como você aprendeu uma vez na vida. Vamos seguir esses 3 passos para todos os meus exemplos. Então, vou armar minha conta. Armei 1,4 dividido por 0,05. Primeiro passo, igualar as casas decimais. Observe que o número que está aqui no meu divisor, ele tem 2 casas depois da vírgula, que é o 0 e o 5. O número que está no meu dividendo, ele tem uma casa depois da vírgula, que é só o algarismo 4. Então, preciso igualar, acrescentando um 0 aqui do lado desse 4. Eu igualo as casas decimais sempre acrescentando zeros, quanto for necessário. Nesse caso, foi só 1. Agora ficou igual. Eu tenho aqui, no meu dividendo, eu tenho o 4 e o 0, depois da vírgula, 2 casas. E no meu divisor, eu tenho também 2 casas depois da vírgula, que é o 0 e o 5. Ótimo! Primeiro passo, concluído. Igualei as casas decimais. Segundo passo, tirar a vírgula. Então, vamos tirar a vírgula. Tirei a vírgula. Quando eu tiro a vírgula, eu tenho 140 dividido por 5, porque quando eu tiro essa vírgula aqui, ó, o 0 à esquerda não tem nenhum valor. Então, eu fiquei com 140 dividido por 5 quando eu tiro a vírgula. Terceiro passo, efetua a divisão como eu aprendi. Vamos lá, 140 dividido por 5. Pego 2 casas, tem que pegar o 14, número que eu multiplico por 5, que é igual ao próximo a 14, 2. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. Tá lá? Desce o 0. Número que eu multiplico por 5, que é igual ao próximo a 40, 8. 8 vezes 5, 40, menos 40, 0. Observe que eu tinha um número decimal dividido por um número decimal e o meu resultado deu um número inteiro, 28. Não é porque você está dividindo decimal com decimal que tem que dar um número decimal, tá bom? Ele pode dar um número decimal, como também pode dar um número inteiro. Nós vamos continuar vendo os exemplos que você vai observar. Segundo exemplo, eu tenho 6 dividido por 0,015. Seguindo aí todos os meus passos, primeiro eu vou armar a minha conta. 6 dividido por 0,015. Primeiro passo, igualar as casas decimais. Observe que aqui nesse número 0,015 eu tenho 3 casas decimais aí, 3 casas depois da vírgula. O 0, o 1 e o 5. E o algarismo aqui 6, o número 6, eu sei que tem uma vírgula invisível, porque eu já aprendi, e não tem nenhuma casa depois dele, ok? Para igualar, é necessário colocar 3 zeros, porque o número 0,015 tem 3 casas. O 6, a vírgula invisível logo depois dele, e vou colocar 1, 2, 3. 3 zeros para igualar as casas decimais. Igualada as casas decimais, segundo passo, tirar a vírgula. Vamos lá, tirei a vírgula. Aqui no 6 a vírgula já não aparece, então já penso que ela não existe. Já cortei ela, já eliminei. O terceiro passo, efetuar a divisão como eu aprendi. Quando eu eliminei a vírgula, ficou 6.000 dividido por 15. Quando eu elimino a vírgula, esses zeros à esquerda não tem valor. Então, ficou 6.000 dividido por 15. Efetua a divisão como eu aprendi. Pego lá 2 casas, número que eu multiplico por 15, que é 60, 4. 4 vezes 15, 60, menos 60, 0. Desço o próximo 0. Número que eu multiplico por 15, que é igual ao próximo a 0, 0. 0 vezes 15, 0, menos 0, 0. Desço o último 0. Lá. Número que eu multiplico por 15, que é igual ao próximo a 0, 0 de novo. 0 vezes 15, 0, menos 0, 0. Tá aí a divisão passo a passo, certo? Então, eu tinha 6 dividido por 0,015 e deu igual a 400, ok? Próximo, eu tenho 4,096 dividido por 1,6.
seguindo os mesmos passos. Primeiro passo, igualar as casas decimais. No número 4,096, eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula. Eu tenho 3 casas, o 0, o 9 e o 6. O número 1,6, eu só tenho uma casa depois da vírgula. Para que tudo fique igual, eu tenho que acrescentar 2 zeros do lado do 6. Agora ficou certinho, 3 casas depois da vírgula. Segundo passo, eliminar a vírgula. Eliminei a vírgula. Quando eu elimino a vírgula, eu tenho aqui o número 4.096 dividido pelo número 1.600. Quando eu tirei a vírgula, eu tenho essa divisão. E a divisão, depois que elimina a vírgula, a gente divide conforme a gente aprendeu uma vez na vida, ok? Então, vamos lá. Para fazer essa divisão, eu tenho que pegar essas 4 casas, porque 1, 2 ou 3 é pouco, então eu devo pegar as 4 casas. Qual é o número que eu multiplico por 1.600, que é igual ou próximo a 4,96? É o número 2. 2 vezes 1.600 dá 3.200. 3.200 é 4.096 menos 3.200. 6 menos nada, 6. 9 menos nada, 9. 2 menos 10, 0 menos 2 não tem como, preciso pegar emprestado. Vai ficar 10 e o 4 fica 3. 10 menos 2, 8. 3 menos 3, 0. Tem alguma casa para descer? Não, não tem casa para descer. Então, para continuar essa conta, eu devo colocar uma vírgula no meu quociente e acrescentar um 0 aqui no meu resto. E continuar a minha divisão. Qual é o número que eu multiplico por 1.600, que é igual ao próximo a 8.960? 5. 5 vezes 1.600, 8.000. Faço a subtração, 0 menos nada, 0, 6 menos nada, 6, 9 menos nada, 9 e 8 menos 8, 0. Ainda tem o resto. Eu posso continuar dividindo? Posso, não preciso mais acrescentar a vírgula no meu quociente, porque eu já acrescentei uma vez, então basta só colocar um 0 aqui nesse resto e continuar a minha divisão. Qual é o número que eu multiplico por 1.600, que é igual ao próximo a 9.600? 6. 6 vezes 1.600, 9.600. Faço a subtração e sobra o resto 0. 9.600 menos 9.600, resto 0. Observe que eu tinha 4,096 dividido por 1,6 e deu 2,56, dividindo 2 números decimais e aqui, nesse exemplo, deu um número decimal. Então, sempre que eu estou dividindo números decimais, não precisa necessariamente o meu resultado ser um número decimal. Pode ser um número decimal, como também pode ser um número inteiro. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada!